Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade, aos nossos conteúdos, hoje a gente vai iniciar o nosso último conteúdo da primeira verificação, tá? Lembrem, como a gente falou lá no início das aulas, na nossa primeira verificação o conteúdo seria sobre citologia. Na nossa segunda verificação o conteúdo seria sobre histologia. Então, nessa aula de hoje, a gente vai finalizar o conteúdo de citologia. Ou seja, nessa aula de hoje, a gente vai finalizar o conteúdo da primeira verificação. As nossas provas, tá, elas serão feitas, serão passadas ao final desse período nosso de quarentena, quando as aulas retornarem ao normal. Aí sim a gente terá nosso período de prova, já lá na Examás mesmo, de forma presencial, tá bom? Então, o conteúdo que vamos ver hoje é o ciclo celular, tá bom? Como o nome, sugere, é um ciclo, então é algo que vai se repetindo, tá? Só que esse conteúdo, talvez você já tenha escutado falar com a nomenclatura de divisão celular. Aí vocês vão lembrar que a gente tem a mitose e a meiose. O que eu pensei, tá, para nossa aula não ficar muito extensa e cansativa, eu pensei em dividir em duas aulas, tá bom? Então agora nessa aula a gente vai ver a parte de intérfase e mitose e na outra aula a gente vai ver a parte da meiose, tá bom? Então aqui a gente tem um ciclo celular. Como eu falei, ciclo seria teoricamente, algo que se repete. É um ciclo que finaliza e inicia novamente. Então no ciclo celular a gente tem a intérfase e aí a gente tem a fase de divisão celular. Após a divisão, a célula entra em intérfase de novo e aí ela pode se preparar para uma próxima divisão e assim sucessivamente, tá bom? A intérfase, ela é subdividida em três fases: a fase G1, a fase S e a fase G2, tá? A fase mitótica ou fase de divisão celular, falando da mitose propriamente dita, a gente vai ter a prófase, a metáfase, a anáfase, a telófase. E aí tem aqui o último processo que seria a citocinese, tá bom? Que seria de fato a divisão, a separação dessas duas células, tá? De uma célula separando, formando duas células, tá bom? Então, nessa aula a gente vai buscar entender o funcionamento desse ciclo e, claro, qual é a função disso, para que serve isso, por que as nossas células fazem isso. Então, o ciclo celular é uma sequência ordenada de eventos, através do qual as células duplicam seus componentes e se dividem. Por que elas precisam duplicar os componentes? Tá? Falando exclusivamente de mitose, a gente tem uma célula, que a gente vai chamar de célula-mãe, e essa célula ela vai se dividir em duas células que a gente vai chamar de células-filhas. E na mitose, as células-filhas elas têm que ser exatamente iguais entre si e iguais à célula-mãe que as originou. Tá? A duração do ciclo celular varia de acordo com o tipo, função e estágio do desenvolvimento celular. Geralmente, a gente está acostumado a ver célula, como eu já falei para vocês em sala, células didáticas, tá? Como se a célula só existisse daquele jeito, daquele formato, com aquelas funções. Mas no nosso corpo as células podem desempenhar os mais diversos papéis. Tanto que é isso que a gente vai estudar um pouco quando a gente entrar na parte de histologia, que seriam os tipos de tecido. Cada tecido tem uma característica específica que vai estar associada ao tipo celular que o compõe lá. E esse ciclo celular ele vai ser dividido em intérfase e a divisão propriamente dita. Como a gente falou, dentro da intérfase a gente tem a fase S, a fase G1 e a fase G2, tá bom? Fase S, esse S aqui vem de síntese. E eu já havia falado para vocês lá nas nossas aulas que quando vocês escutarem falar em síntese, você tem que lembrar em produção, fabricação, criação
de alguma coisa. Tá? Na fase S, a gente vai ter a síntese de DNA. Então, nessa fase vai estar ocorrendo a fabricação, a criação, a duplicação do DNA. Por que a gente vai precisar fazer DNA nessa fase? Lembra, DNA é como se fosse, né, a parte ali mais importante daquela célula. A gente discutiu um pouco sobre isso na nossa aula de núcleo celular. Então, se a célula vai se dividir, é importante que o mesmo material genético seja passado para as duas células filhas, tá? Então, a célula mãe, como eu falei, quando ela se divide, ela gera duas células filhas. E essas duas células filhas têm que ser exatamente iguais. Em outras palavras, o material genético que está em uma tem que ser o mesmo, né? Tem que ser uma cópia perfeita do material genético que está na outra. Então, essa cópia que a gente faz, essa síntese que a gente faz, ocorre na fase S da intérfase. A fase G1 e G2, esse G vem de gap, tá? Seria de intervalo. Então, G1 é um intervalo que ocorre antes da síntese do DNA, antes da fase S. E G2 é um intervalo que ocorre após a fase S, é um intervalo que ocorre após a síntese do DNA. Estando tudo ok nesse processo aqui da intérfase, a célula está apta, de acordo com a necessidade, né, a entrar no processo de divisão celular. Bem, a gente tem algumas observações importantes a serem feitas, tá? Como eu comentei ainda há pouco, as células não vão apresentar o mesmo ritmo de divisão celular, tá? Então a gente tem células que dividem-se constantemente. Como exemplo, a gente tem as células da pele, tá? Continuamente a gente está renovando as células da nossa pele, tá? As células mais externas vão desgastando, vão se soltando e por baixo vem as células mais novas, tá bom? Então, é um tipo celular que ele está se dividindo continuamente. Tem também células que vão se dividir em casos de necessidade, tá? Então, em casos de necessidade, podem voltar a se dividir. Como exemplo, a gente tem as nossas células ósseas. O osso, né, você já alcançou a sua maturidade, sua formação, seu osso está ali, tudo normal. Então, aquelas células lá que compõem o osso, são chamadas osteócitos, tá? Elas não precisam estar se dividindo continuamente. Mas se você quebrar algum osso, né, se você já quebrou algum tipo de osso, você teve lá que engessar e provavelmente aquele osso não ficou quebrado por resto da vida, né? Ele voltou, ele se uniu novamente. Por que que aconteceu? Essa quebra, esse estresse, ele estimulou, né? Ele foi um caso de necessidade. Então ele estimulou que essas células ósseas se dividissem para reparar essa situação, né? Para reparar essa fratura. Existem outros tipos celulares que não se dividem nunca mais, tá? Então, como exemplo, a gente tem aqui os neurônios. Se aquele neurônio sofreu algum processo de lesão que veio a morrer, ele nunca vai ser reposto, né? Os neurônios que sobraram não vão se dividir para repor aquele ali que morreu. Outra célula que também não vai se dividir mais seria as células do coração, tá? As células cardíacas. Tanto que quando a pessoa infarta, por exemplo, morrem ali algumas células e essas células não vão mais se regenerar, não vão mais se repor. O que a gente vai ter ali vai ser a formação de uma cicatriz no local onde morreram aquelas células cardíacas, tá? Então, com isso, a gente tem células que dividem-se constantemente, células que dividem-se somente quando há necessidade e células que não se dividem. As células que estão temporariamente ou definitivamente sem se dividir ficam estacionadas numa variação do G1, chamada G0. A gente viu lá na primeira imagem, como se aquela primeira imagem fosse só esse grande círculo aqui, né? A gente tem bem aqui, ó, G1, S, G2, divisão. G1, S, G2, divisão. E é assim que a gente viu o ciclo ainda há pouco. O que tem de diferente? O que é este G0 aqui? É como as células, como a gente usou ali no exemplo, as células ósseas, tá? É como se as células ósseas elas estivessem estacionadas em uma variação aqui do G1. Então, essa variação do G1 ela é chamada de G0. Então, é como se ela estivesse fazendo aqui um outro percurso. Tá? Então, ela está bem aqui em G0. Aí, de tempos em tempos, quando ela dá a volta nesse ciclo, é como se ela perguntasse a si mesma: e aí, eu preciso me dividir? Aí o organismo fala: não, não precisa. Aí ela continuava aqui.
girando aqui nesse ciclo. Ela chegava, e aí, preciso me dividir? Não, não precisa. Então ela fica continuamente nesse estágio aqui de G0. Mas aí vamos supor que a pessoa quebrou o braço. Aí ela está aqui no G0, ela vem, e aí, preciso me dividir? Aí o organismo fala, olha célula, agora é o momento que você precisa se dividir. Então ela consegue avançar, né? Sai daqui do G0, vem para a fase S, G2, divisão. Tá? Então essa fase G0 aqui, a gente costuma dizer que são essas células que estão esperando o momento para a divisão, ou células que não vão mais se dividir. Então elas vão ficar constantemente aqui em G0 e só vão sair do G0 no momento que elas vierem a morrer. Então, né, aqui temos no ciclo celular a gente vai falar um pouquinho sobre a intérfase. Então, olha, bem aqui, bora começar aqui de G1. Em G1, cada cromossomo contém apenas uma molécula de DNA, como a gente está mostrando bem aqui nessa imagem, tá bom? Em S, como eu tinha falado para vocês, o S vem de síntese. Então vai ocorrer a síntese do DNA, a duplicação do DNA. Então olha aqui na fase S, sai de G1, entra em S. É só apenas um cromossomo. Na fase S ocorre a síntese de DNA, ou seja, ocorre a duplicação dos cromossomos. Ao final da fase S, a gente já vai ter aqui o cromossomo duplicado, né? Então, em vez de ter só um, agora tem dois. Só que esses dois, na verdade, um é a cópia do outro, tá bom? Então é apenas um cromossomo duplicado, tá? Porque ocorreu ali a síntese do DNA, ocorreu ali a duplicação do DNA. Em G2, o cromossomo está constituído já por duas cromátides irmãs, cada uma contendo uma molécula de DNA. Então está aqui G2, a gente, como eu falei para vocês, né, que tem um cromossomo e uma cópia desse mesmo cromossomo, formando esse cromossomo aqui com esta conformação, tá? Então a gente diz que este cromossomo é formado por duas cromátides irmãs, né? Bem aqui tem uma cromátide, bem aqui tem outra cromátide, tudo bem? As cromátides irmãs, elas vão se separar lá na mitose. Então, quando ocorrer aqui, ó, quando sai de G2 e entra na mitose, a gente vai entrar com esse cromossomo dobrado, né, com essas cromátides irmãs aí unidas. E no processo de divisão celular, a gente não tem uma célula mãe gerando duas células filhas exatamente iguais. Então está aqui as duas células filhas. E se você for verificar qual foi a célula que começou o processo de divisão, foi essa bem aqui, né? Então essa que seria a célula mãe que se preparou, né? Passou por G1, S e G2, né? Fez a preparação e agora entrou no processo de divisão. Então essas duas células filhas aqui, né, se dividiram, elas são iguais entre si e são iguais à célula mãe que a originou. Outra coisa, tá? A intérfase geralmente é o período que vai gastar mais tempo. Outra coisa que se eu não me engano, não, acho que não foi no exercício de vocês que eu coloquei uma questão assim. Mas algumas vezes vocês podem ter aprendido, né, que a célula, quando ela está em intérfase, ela não está fazendo nada. Tipo, a célula ou está em divisão ou está em intérfase. Em intérfase ela não faz nada. Na verdade, não é isso, tá? A célula ela é altamente ativa na intérfase. Lembra que vai ter células que vão estar naquela variação do G1, lá naquela G0. Aquela célula está vivendo e trabalhando normalmente. Quando ela progride aqui no ciclo de G1 para S, G2 e aí sim vir para a divisão, neste momento aqui de G1, S e G2, este momento sim ela está se preparando para a divisão celular. Então, nesse momento de preparação para a divisão, ela cessa as suas atividades normais porque ela está se preparando para a divisão. Mas dizer que a célula não faz nada na intérfase não é correto, tá? Porque as células que não estão em divisão estão em intérfase. Então, tem células no nosso corpo, por exemplo, as células cardíacas. Tu vai dizer que a tua célula cardíaca não está fazendo nada? Ela está em intérfase, mas ela não está trabalhando? Ela está trabalhando, tá? Então, às vezes pode ocorrer esse errinho de dizer que a célula não faz nada quando está em intérfase. Então, continuando aqui.
Fases da intérfase. G1. Fase G1. A célula está aumentando o seu tamanho e duplicando os seus componentes citoplasmáticos, ou seja, ela está se preparando porque em algum momento mais adiante ela vai fazer a divisão celular. Então ela se prepara, ela fica maior, ela duplica os seus componentes citoplasmáticos, suas organelas, faz uma preparação para que ela esteja apta ao processo de divisão. E aí, após essa preparação de G1, ela avança para a fase S. Na fase S, ocorre a duplicação do material genético. Já falamos sobre isso, né? Fase S. Esse S vem de síntese de DNA. Espero que vocês não esqueçam disso. E aí tem algumas enzimas envolvidas aqui nesse processo que quem for ter, né, nas próximas disciplinas, a disciplina de genética provavelmente vai aprender de forma mais profunda essas organelas aqui, essas enzimas aqui que estão envolvidas na síntese do DNA, que são a DNA polimerase, tá? É a DNA polimerase que vai ligar os nucleotídeos, né, que são as pecinhas que constroem ali os ácidos nucleicos. E o DNA é um ácido nucleico. Então a DNA polimerase ela liga os nucleotídeos para formar o DNA. A DNA helicase ela vai trabalhar abrindo nessa dupla molécula de DNA para fornecer o molde para que a DNA polimerase possa sintetizar a nova fita. E a DNA topoisomerase ela vem desenrolando aqui o material genético para facilitar o processo. Tá? Então aqui a gente não vai aprofundar, basta vocês saberem que elas estão envolvidas. Tá? Então na fase S o que ocorre? Síntese de DNA, duplicação do material genético. Então aqui tem uma outra figurinha mostrando, olha, em G1 a gente tem um cromossomo, na fase S esse um cromossomo ele vai ser feita uma cópia dele. Então antes era um cromossomo, ao final da fase S nós temos dois cromossomos. Um é a cópia do outro, tá bom? Então aqui a gente vai ter a formação do cromossomo com as duas cromátides irmãs. E na fase M, né, na divisão, na mitose, a gente vai pegar esse cromossomo que tem as cromátides irmãs e vai separar um cromossomozinho para cada célula nova, que será o resultado ali da mitose. Fase G2. A fase G2, como eu falei, é o gap, é o segundo intervalo, né? Então é um intervalo que vai ocorrer depois da fase S. Então é o intervalo entre o término da síntese do DNA e o início da mitose. A célula continua aumentando de tamanho e duplicando suas organelas celulares. E ocorre a ativação do MPF. O que é o MPF? É o fator de promoção da mitose. E aqui eu botei, né, algumas das funções do MPF. Ele está relacionado com a condensação da cromatina. Tá? E aí a gente até discutiu um pouco sobre isso quando a gente falou de cromatina e cromossomo na nossa aula de núcleo. Se você for comprar 2 tubos de linha, é mais fácil você comprar em tubos ou você comprar linha descaída numa mesma sacola para separar depois? É mais fácil você comprar em tubos. Então o que vai acontecer? A nossa cromatina é como se fosse aquele fio desenrolado do tubo. Então aqui nesse processo de condensação da cromatina, a gente vai pegar aquela cromatina e vai enrolar até formar um tubinho, né? Até formar um cromossomo. Então o MPF ele vai influenciar aqui a condensação da cromatina, ele vai também estar relacionado à ruptura do envelope nuclear. Quem é sinônimo de envelope nuclear, vocês lembram? Carioteca, membrana nuclear, envelope nuclear. Então, para a gente fazer a divisão celular, a gente vai precisar degradar essa carioteca, romper esse envelope nuclear. Ele também vai estar envolvido na fragmentação de organelas membranosas, como o complexo de Golgi e o retículo endoplasmático. E ele vai estar também relacionado à formação do fuso. Tá? Condensação de cromatina, ruptura do envelope nuclear e formação do fuso, vocês vão ver já já quando a gente avançar, vão ser características da prófase, que é a primeira fase, né, da divisão celular. E aí a gente também tem que lembrar que esse ciclo celular ele precisa ter ferramentas de controle. Tá? Então existem pontos de checagem que conferem possíveis erros existentes na célula.
Caso estes erros não possam ser corrigidos, a célula muitas vezes é encaminhada ao suicídio, ou seja, ela é encaminhada à morte. Que tipo de morte? A apoptose celular. Aí aqui tem uma imagem que mostra alguns desses pontos de checagem, tá? A gente tem bem aqui um ponto de checagem em G1, tá? Que ele vai verificar se aquela célula que vai entrar no processo de divisão, né, já que vai ocorrer bem aqui em S a síntese do DNA, vai ver a integridade do DNA dessa célula. Se esse DNA tem alguma lesão, se ele tem algum defeito. Caso ele tenha algum defeito, e aqui nesse ponto de checagem isso seja detectado, a célula, em vez de entrar no ciclo celular, né, em vez de entrar na divisão, ela será encaminhada para a morte. Mas vamos supor que não, que está tudo ok aqui. Ocorreu então a síntese do DNA. Aí vem G2. Aqui em G2 a gente vai ter um outro ponto de checagem. O que esse ponto de checagem vai fazer? Ele vai verificar se a lesão ou se alguma parte do DNA não foi duplicada corretamente aqui na fase S. Lembra que é na fase S que ocorre a síntese do DNA. Ou seja, ele vai verificar também se há algum erro, tanto nesse processo de duplicação quanto no próprio DNA. Se houver algum erro e a célula não conseguir corrigir esse erro, essa célula vai ser direcionada à apoptose, vai ser direcionada à morte celular. Outro ponto de checagem ele já ocorre no processo de divisão celular propriamente dito. Ele já ocorre aqui na fase M, né? M de mitose. Caso os cromossomos não estejam alinhados na placa metafásica. A gente vai ver que na metáfase, que seria a segunda fase da divisão celular, né? A divisão celular é prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na metáfase, a sua característica marcante é justamente o nível máximo de condensação dos cromossomos e que eles estejam alinhados na região central da célula. Então, esse ponto de checagem ele verifica se esses cromossomos estão sim alinhados nessa região central. Se eles não estiverem ali alinhados, essa célula pode também ser direcionada ao processo de apoptose. Então vamos ver agora, de fato, a mitose, né? Vamos entrar aqui na mitose. O processo de mitose está ligado ao crescimento e à regeneração dos seres vivos. Então, se alguma estrutura vai crescer, vai precisar de mais células, esse crescimento vai se dar, né? Esse aumento na quantidade de células vai se dar a partir do processo de divisão chamado de mitose. Outro processo seria a regeneração. Ou seja, se a gente falou ainda há pouco de células que estavam em G0, como por exemplo uma célula óssea, a pessoa fraturou o osso, quebrou o osso. Para que ocorra, né, a junção desse osso, o remendo desse osso, né, a gente precisa regenerar aquela região. Né? Então a gente vai precisar dividir algumas células para repor aquelas lá que foram lesadas. Então a mitose ela vai estar relacionada tanto ao crescimento do organismo quanto a essa quanto a essa regeneração. E como eu falei, a divisão celular, a mitose, ela compreende essas 4 fases aqui: a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Essa divisão, gente, é para que a gente consiga estudar e entender. Mas nessa imagem aqui, vocês vão ver quando ela iniciar novamente, essas fases vão ocorrendo todas juntas, uma em sequência da outra. Isso aqui é prófase, metáfase, anáfase, telófase. Tá? Então a gente vai ver já cada uma das características dessas fases e tem um desenho, né, ao lado para ajudar vocês a compreender melhor. Então, na prófase, né, quais seriam as características da prófase? A prófase é a fase mais longa da mitose. Nela ocorre o início da condensação da cromatina para formar os cromossomos. Lembra que a gente falou lá do MPF, que ocorre lá no final do G2? Então, aquilo lá que estava ocorrendo, como eu falei para vocês, já é uma introdução do processo de divisão, já é uma introdução da prófase, que seria a nossa primeira fase. Então, início da condensação dos cromossomos, desaparecimento do nucleolo, centrossomos se dirigem para os polos das células, esses aqui são os centrossomos, tá? Eles normalmente só vão ter ali um no momento da divisão
vai haver a formação, né, desses dois centrosomos e vai cada um para uma extremidade da célula. Formação das fibras do fuso mitótico seriam essas fibras que são formadas a partir aqui do centrosomo. Fragmentação da carioteca. Olha aqui o envelope nuclear, olha aqui a carioteca como ela está ficando fragmentada, né? E os cromossomos prendem-se às fibras do fuso. Tá? Então, mais adiante, essas fibras, depois que essa carioteca desaparecer por completo, essas fibras aqui elas vão se estender em direção aos cromossomos e vão se conectar a estes cromossomos. Todos esses processos ocorrem aqui dentro de uma fase chamada de prófase. Então, o que teria assim, de característica mais marcante da prófase? Desaparecimento da carioteca, condensação dos cromossomos e o desaparecimento dos nucleolos. Tá? Então, claro, todas essas daqui são importantes, mas as que são mais características, né, que a pessoa fala e você tem que lembrar da prófase, são essas que eu falei. E aí a gente avança para a próxima fase, a gente avança aqui para metáfase. Na metáfase, os cromossomos atingem um grau máximo de condensação. Os cromossomos ocupam a região mediana da célula, a região central, a região equatorial da célula. Os centrosomos ocupam os polos opostos, tá? E as cromátides irmãs ainda estão unidas. Percebam que as fibras do fuso já se conectam aqui aos cromossomos, e eles ficam nessa região central. Esse aqui é um daqueles pontos de controle, um daqueles pontos de checagem. Tá? Naquele ponto de checagem a gente verifica se os cromossomos estão aqui nessa região equatorial da célula. Se eles estiverem, está tudo ok, a gente pode prosseguir com a divisão celular. Na anáfase, a gente vai ter a separação das cromátides irmãs. Olha, esses cromossomos na imagem anterior eles estavam aqui unindo essas cromátides formando um cromossomo duplicado. Agora, cada cromátide veio para uma extremidade da célula, né, puxado aqui pelas fibras do fuso. Então, as cromátides são puxadas para os polos opostos da célula pelas fibras do fuso. Ao atingirem os polos das células, a anáfase termina. Então, a anáfase é justamente quando essas cromátides irmãs se separam e são puxadas cada uma para uma extremidade da célula. Isso aqui é importante, tá? Cada polo recebe o mesmo material cromossômico, uma vez que cada cromossomo filho possui a mesma informação genética. Na fase S, a gente não fez uma cópia do material genético, então agora veio, olha, uma cópia amarela veio para cá, para essa região onde se formará uma futura célula. A outra cópia amarela veio para essa outra região onde se formará a outra célula, tá? Então isso daqui, né, essa cromátide aqui, ela apresenta o mesmo material genético que essa cromátide bem aqui. A mesma coisa eu posso dizer dessa outra lilás, tá? O que está aqui nesse DNA é exatamente a mesma coisa que está aqui. Um é exatamente a cópia do outro, tá bom? A telófase, eu costumo dizer que a telófase ela é um espelho da prófase. Como assim, professor, um espelho da prófase? Tudo aquilo que aconteceu na prófase é invertido na telófase, tá? Então, na prófase, qual foi uma característica que eu falei? Condensação dos cromossomos. Aqui a gente vai ter a descondensação dos cromossomos. Desaparecimento da carioteca, a gente viu lá na prófase. Aqui na telófase, então, vai ser o quê? O reaparecimento. Desaparecimento do nucleolo, a gente viu lá na prófase. Então, na telófase vai ser o quê? O reaparecimento. Então, a telófase seria uma prófase invertida. Seria um espelho da prófase. Então, olha lá as características da telófase. Desaparecimento do fuso mitótico. Esse fuso começou a ser formado lá na prófase. Então, aqui, se ele surgiu na prófase, ele desaparece na telófase. Reorganização da membrana nuclear. A membrana nuclear desapareceu, né, se fragmentou lá na prófase. Então, ela se reorganiza e reaparece aqui na telófase. Reaparecimento do nucleolo. Na prófase ocorreu o desaparecimento do nucleolo. Então, ele reaparece aqui na telófase. Na prófase ocorreu a condensação dos cromossomos. Então, aqui a gente tem na telófase a descondensação dos cromossomos. Tá?
E depois que a gente tem aqui, ao final, né, da telófase, a gente tem a divisão do citoplasma propriamente dito, né? Então a gente vai agora, de fato, separar essa região, formando uma célula aqui e outra célula aqui. O nome dessa divisão do citoplasma é citocinese. E como é que faz para essa divisão ocorrer? Lembra que a gente viu citoesqueleto na aula passada de organelas citoplasmáticas? É como se aqui fosse feito um feixe de proteínas do citoesqueleto, a quitina e miosina, como se fosse um cinto. E aí esse cinto ele vai sendo apertado, 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 né, até o momento que essas duas células vão de fato se dividir e se separar. Tá? Essa separação efetiva, né, desse citoplasma é chamada de citocinese. Então, gente, em relação à mitose, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Brevemente eu já vou estar postando, né, na nossa plataforma a aula que vai compreender a meiose. Tudo bem? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Se cuidem, fiquem em casa. Eu tenho falado em todas as minhas aulas, tipo assim, para que vocês não perdessem o semestre, não perdessem aulas e seguindo, né, as orientações, seja do governo municipal, estadual e federal, a Isamage buscou essa ferramenta, né, dessas teleaulas para que a gente pudesse dar andamento ao semestre e que vocês não fossem prejudicados, né, que vocês não perdessem o semestre, tá bom? Então isso aqui é uma ferramenta para que a gente consiga dar continuidade ao nosso semestre letivo, tá bom? Agradeço vocês e até a nossa próxima aula.